Olá pessoal, é com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui, para falar com vocês a verdade do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para ensinar a vocês como ganhar muito dinheiro e ser próspero. Eu creio que o trabalho, o estudo, seria o melhor caminho para que vocês consigam adquirir riquezas, Você trabalhar, ser um médico, ser um mecânico, ser um engenheiro, Enfim, uma profissão que te enobreça e faça com que você obtenha lucros financeiros, Eu não estou aqui para ensinar a vocês, e nem sofismá-los ou enganá-los. Eu estou aqui para preparar vocês para encontrar com o Senhor. O Psico do Brasil, hoje é dia 7 de outubro, não, desculpe, é isso, 7 de outubro do ano de 2013. E o que eu quero dizer para vocês é que eu estou aqui com meu coração aberto para ensiná-los como encontrar com o Senhor. Eu sou aquele homem que te prepara para a verdade, que te prepara para a morte, não para a vida, porque a única pessoa que pode preparar você para a tua própria vida é você mesmo. Quer prosperidade? Estude, trabalhe, como eu acabei de dizer anteriormente. Mas quer ser salvo pelo Senhor? Então vem comigo e você será salvo pelo Senhor. Como diz o Senhor Jesus Cristo: porfiai-vos em entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, e são muitos, todo mundo é que vão por eles. Que você chega em diante de qualquer religioso, você chega em diante de qualquer pastor evangélico, ele tá discernindo a Bíblia conforme a tua cobiça, conforme a tua concupiscência. Mas o discernimento da Bíblia é um discernimento espiritual, porque se você for olhar a Bíblia do jeito que ela está escrito na letra, você erra dentro da Bíblia, meu amigo. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Você vai vender todos os teus bens? Você vai pegar o seu dinheiro e dar aos pobres? Não é de dinheiro financeiro que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo da riqueza que o homem tem no corpo, que é o desejo da carne. Para abreviar para vocês, o desejo sexual. Diz o Senhor Jesus que nenhum pecado é igual a esse, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que prostitui, fornica ou adultera, que é o mesmo, é a mesma configuração técnica, perderá a salvação. Porque a casa espiritual, onde o Espírito vai habitar, é aqui, é o corpo. Onde é que você quer que o Senhor habite?
no corpo do vizinho, não, ele vai habitar aí onde você está. Ou ele vai habitar aí, ou vai habitar o Lucifer. Um dos dois vai ter que habitar aí. Tá entendendo? Não se pode... Nós não podemos sentar na mesa com o Senhor e sentar na mesa com o Lucifer, porque o Lucifer é um porco. Tá entendendo? Não é aquele porquinho que fica no chiqueiro que a gente pega e faz um churrasquinho, não. Aquele porco do Lucifer é um inimigo dinâmico que tem as suas formações de dados, tanto técnica como informativa, totalmente dinâmica e estruturada. Não vai pensar que o Lucifer não sabe das coisas, que ele sabe de tudo. O que ele fez com o Senhor? Falou, ele subiu num alto pináculo e falou, ó, se ajoelhado me adorar, te darei todos os reinos da terra, porque tudo isso foi constituído para mim. E aonde é que o homem errou? Onde é que os pastores erraram? Na cobiça, na concupiscência, no sexo. No livro de Mateus 19, quando o Senhor Jesus Cristo diz para acerca do divórcio, ele disse lá no livro de Mateus 19, há eunucos que nasceram do ventre da mãe, como foi o caso de Samuel, né? Samuel está no Velho Testamento, no livro de Samuel, né? Ana não podia dar à luz, e ela orou ao Senhor, e o Senhor deu a Ana o privilégio de ter um filho, e ela consagrou aquele filho para que aquele filho fosse um sacerdote. Aquilo é um eunuco, é uma pessoa que nasceu dessexualizada e morreu dessexualizada. E há eunucos que foram castados pelos homens. Os eunucos que foram castados pelos homens, eles foram decapitados, tiveram seus membros, o seu membro decapitado para servir o rei, o palácio, né, do rei nas épocas antigas, né, para que ele não tivesse desejo de adulterar as esposas dos reis, que os reis tinham muitas esposas. E há eunucos que assim mesmo se castaram para herdar o reino dos céus. Quem puder receber isso, receba-o. Quem é esse eunuco que assim mesmo se castaram para herdar o reino do céu? Somos nós. Mas nós não somos decapitados, nós somos castados. Ser castado é uma coisa, decapitado é outra coisa. Decapitado é quando se corta o membro e joga fora. O castado é aquele que isolou aquele desejo. Tá entendendo? É aquele que venceu aquele desejo. Então ele se tornou casto daquele desejo. Por causa de quê? Para receber o reino dos céus. Quem puder receber isso, receba, né? Diz o Senhor. E no livro de 1 Coríntios, versículo 3, ele diz que a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, e pelo fogo será descoberta, porque o fogo, ele prova a obra de cada um. Então não tem como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, de Deus, falar com a boca do Lucifer, e nem aquele que é cheio do Lucifer falar com a boca de Jesus. O que é o dia se declarará? A todo tempo nós estamos em dois estados. Um estado objetivo, que é o estado do ser aqui humano, eu falo e você me ouve. E um outro estado é um estado dinâmico, interior, ao qual se fala em palavras bionívocas e compacta, porque a mente, todos nós temos uma mente complexa e porém dinâmica. Portanto, ele nos deu dois dados dinâmicos, um espiritual e esse aqui, carnal, quando eu falo e você me ouve, e quando o espírito fala com gemido inexprimível.
Aí sim você também estará ouvindo, né? E no livro 1 aos Coríntios 7:14, né, que diz que a mulher, ela é santificada pelo marido cristão, e o marido cristão é santificado pela mulher não cristã. Doutra sorte, os seus filhos seriam imundos. Que filhos são esses? Eu posso pegar um nenenzinho de uma mulher que foi prostituta, que aquele filho não tem pai, pode ser o fulano, o ciclano, o bertano, ou um pai desconhecido, e tomar aquela criancinha no colo e falar: não, essa criancinha é imunda, essa criancinha, ela é uma criança imunda e suja porque ela nasceu de uma mulher adúltera. Negativo. A Bíblia diz que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Os filhos que são gerados no interior do homem, aonde habita o Espírito, numa casa celestial que habita em nós mesmos. Como diz o Senhor Jesus, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O monte é o corpo. E nem se acende uma luz, uma candeia e coloca ela debaixo da cama, mas no velador. Ilumina todos os que estão na casa. Então o que tiver naquele homem, ele se manifesta. Está entendendo? O Senhor, Ele não vem aqui pegar o seu dinheiro para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, cada um se faz entre si mesmo, através da obediência ao Senhor, na dessexualização. Aí o que acontece? Como eu já disse anteriormente, que na abertura do inconsciente de uma criança é um mimim. Esse mimim, ele é o Filho de Deus. É um menino. E o Lucifer é doido para comer esse menino. E todos os filhos, durante toda a nossa peregrinação, durante toda a nossa vida, a nossa vida interior, ela vai gerando filhos. E quando estes filhos não servem mais, quando eles não podem receber o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é os dados do Espírito Santo, porque o Senhor, ele é complexo e sintético, não é um só Jesus, mas milhares de Jesus, né? O Jesus da sabedoria, da glória, da inteligência, enfim, tudo que você conhece sobre técnicas informativas da dinamicidade humana, é um Jesus, né? Tá entendendo? E aí o que acontece? Quando esse filho ele é gerado, ele é apresentado a um Jesus, né, para recebê-lo como filho adotivo, né? E quando o Senhor olha e vê que você está na prostituição, o que ele faz? Não, esse filho não serve para mim. Por quê? Porque eu não posso recebê-lo, porque o eu daquele mim está vivendo prostituindo. Então esse filho ele é descartado. Ele é descartado para quem? Para os animais do Lucifer comer. Por isso que diz o Senhor Jesus: não dê os cães as coisas santas, e nem deitais os porcos as vossas pérolas, para que não a pise com os pés, voltando vos despedace. Quando chega a hora do homem morrer, está entendendo? Ele morre porque a vida dele já não pode mais gerar estas riquezas. E quando essa vida não pode mais gerar essas riquezas, o Senhor recolhe aquele espírito de vida, porque aquele espírito é dele, e o humano morre. O humano simplesmente falece, porque ele não tem mais, porque o homem não tem condição de produzir estas riquezas. Essas que são as verdadeiras riquezas, né? Tá entendendo?
E há um Jesus que distribui estes filhos na vida de todo homem. Distribui. Nasce uma menina, aquela menina nasceu morta, tá ali. Aí vem um inimigo para comer aquela menina. Então essas riquezas valem muito. Porque senão Lucifer te atormenta. Você já viu no livro de Apocalipse? Quando caem aquelas estrelas do céu, e aquelas estrelas eram semelhantes a escorpiões que picavam o homem, que danificavam o homem, fazia o homem sofrer várias dores, várias tormentas. É o Lucifer. Olha lá no livro de Apocalipse que você vai ver. Tá entendendo? Por causa de quê? Porque a desobediência do homem que gerou a morte. Porque todos nós temos um tempo determinado aqui debaixo do sol. E esse tempo vai indo, né? Porque nós éramos no passado em Jerusalém Celestial. Ah, mas como é que isso me veio à memória ainda? Porque você está no adultério, está no pecado. Quando você cai na casa do Lucifer entre os mortos, você não vai ter memória destas coisas aqui mais. Lá para baixo você vai achar que foi filho dele para sempre. Tá entendendo? E a ira e a impiedade e a maldade vai só crescendo e o mundo vai só se destruindo a cada dia. Então, esse Jesus que distribui estas riquezas, sabe, é severo, né? Muitos cristãos que foram cristãos verdadeiros, que tiveram altezas e princesas, donzelas, alminhas e miminhas, né? Altezas e princesas, filhas até de anjos celestiais, tal qual o anjo Miguel, né? E do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, e que erraram, nunca mais puderam voltar para trás. Por causa de quê? Porque há coisas que o homem não pode experimentar. Tá entendendo? Eu não posso pegar uma arma de fogo, colocar na minha cabeça e puxar o dedo, porque eu sei que eu vou arrebentar com a minha cabeça e vou morrer. Tá entendendo? Eu não posso testar o Senhor. Tá entendendo? Eu não posso cometer uma relação sexual depois de ter havido feito, constituído essa família celeste. Porém, aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas aquele que permanecer até o fim, não é aquele que foi até a metade do caminho, não. Está entendendo? Como diz no livro de Hebreus 12, versículo 4, se não me falha a memória, o 4, versículo 12, entendeu? Que é impossível os que uma vez foram iluminados, provaram dos dons celestiais, foram participantes do Senhor e da sua primícia, novamente voltar atrás. Está entendendo? Porque ele pisa no sangue a qual foi santificado. E qual é esse sangue? Esse sangue, ele é os dados do Espírito Santo que é colocado nos filhos da vida, ao qual vai se ajuntando nos céus, no tempo e no espaço e relatividade. Assim você terá um conhecimento dinâmico do Senhor. Está entendendo? De outra maneira, se você vai ficar agindo como o ignorante, que a partir do momento que um homem, tá entendendo, começa a se prostituir, traindo as suas esposas, ele se torna ignorante. Ele não vai entender estas coisas como elas são. Ele vai ser ignorante, falar, mas como que eu vou perder a minha vida? É perdendo a vida. Não diz o Senhor que aquele que quiser vir até a mim, negue-se a si mesmo e venha? Porque aquele que perder a sua vida achará, e aquele que achar a sua vida a perderá. Então, aonde que está a chave disso aí? No sexo. O Lucifer não entra para o outro lado, ele te pega no sexo. É aí que está a chave. De outra maneira, se você errar aí, você joga tudo fora. Tudo fora. Um homem, uma mulher, né? Quando eu falo homem, eu estou falando da mulher também, do homem humano. Tá entendendo? Ele não tem chance de voltar sabendo disso.
Eu tô aqui para preparar você para a salvação. Eu não estou aqui para te enganar, para te pedir dízimo, para pedir dinheiro, para te pedir oferta, para ser um pedidor. Porque é isso que os pastores evangélicos fazem com o povo brasileiro. E no mundo inteiro. Tá entendendo? Eu não vou ficar lendo um monte de livro que eles ficam escrevendo lá e esquecendo que a minha vida, ela continua. Ao invés de eu ler um livro de um pastor evangélico para me ficar incomodando o Senhor, porque na realidade vocês ficam incomodando a Deus. Por causa de quê? Porque você se torna um pedidor de esmola. Há dois tipos de pedidor de esmola: o mendigo que está na rua pedindo dinheiro para se alimentar, e o pastor evangélico que está pedindo dinheiro de todo mundo. O Velho Testamento foi por Cristo abolido, as leis e os profetas duraram até João Batista. Tá entendendo? Então, se você está pedindo dízimo, pedindo dinheiro, pedindo oferta, e você está dando o dinheiro e a oferta e cobrando a Deus e querendo subir em diante de Deus, ninguém pode subir em diante de Deus. O Senhor nos colocou como servo. Qual que é o meu dever e a minha obrigação? É simplesmente de guardar com cuidado os filhos de Deus contra a prostituição. Eu não tenho mais nenhuma função, apenas não trair a minha esposa se eu for casado, ou se eu for separado ou divorciado. Eu devo guardar o meu principado, a minha dignidade. Tá entendendo? Porque se a sua mulher, se você separou, se a sua mulher ou a tua esposa é viva ainda, e você casar com outra, não pode. Não pode. O casamento ele só é para viúva e para solteiro. O casamento não é por divorciado nem por separado. É a lei. É a lei. É a lei de Deus. Tá entendendo? Eu não vou morar com ele na casa dele? Como é que eu vou chegar diante do Senhor quando eu falecer? Suponhamos que eu tomo um tiro aqui agora e vou ficar morto. O que vai acontecer? Vai acontecer nada. O meu corpo vai ficar no chão e eu simplesmente vou me levantar e vou seguir com o Senhor. Mas como que eu vou poder seguir com o Senhor se eu estiver do lado de um monte de rato? Porque a família do Lucifer é isso aí. Você não viu lá no livro de Isaías 14? É cobra, é serpente, é escorpião, é bicha. Tá entendendo? É rato. Sabe? Os animais a família do Lucifer, os corpos deles são corpos de bicho. Tá entendendo? E quando você está no mundo do adultério, os seus filhos vão sendo jogados para esses bichos e comendo, porque você não serve para o Senhor. Porque não pode uma árvore boa, a árvore é o corpo, produzir bons frutos, e nem uma árvore má produzir bons frutos, e nem uma árvore boa produzir más frutos. Pelos frutos a conhecereis. Tá entendendo? Agora, se você quiser ser contencioso, quiser ser ignorante, é contigo mesmo. O Senhor não vivia falando com os judeus, fariseus hipócritas, que as suas aparências realmente são formosas, né? Mas por dentro está cheio de imundície, rapina, ossos de mortos. Tá entendendo? Ele está falando do quê? Ele está falando do interior. Tá entendendo? Porque a todo momento a nossa vista ela escurece. Tá entendendo? Eu tô conversando com você, a mente escurece. Você está dirigindo o carro, a mente escurece. Você está conversando com a pessoa, a mente escurece. E nesse momento que escurece, ou que você dorme, ou que você sonha, no momento acordado, é nesse momento que acontece as manifestações do Espírito Santo. É aí que Jesus fala, é aí que o Lucifer fala, é aí que o Espírito Santo fala, é aí que o Lucifer fala, meu querido. Tá entendendo? Eu estou te preparando você para ser morto a qualquer momento, porque eu também vou ser morto a qualquer momento. Agora, você já pensou que tristeza é o homem cair morto, de se levantar, o corpo lá no chão e falar assim: eu vou contigo, Senhor? Não, calma aí. Apartai-vos de mim todos vós que praticai iniquidade, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive preso e não me deste e não foste me visitar, eu estava doente e não foste me ver. Você está achando que é o preso está na cadeia? Agora soltar ele na cadeia que ele volta aqui para a rua e vai continuar cometendo o mesmo crime que ele cometeu para cair lá dentro. Tá entendendo? Por quê? Porque ele necessita de uma recuperação.
Quando o Senhor fala do homem, ele fala do espírito, ele não fala do ser humano. Está entendendo? O ser humano é plantado para a obediência. Ou, se quiser desobedecer, é com ele mesmo. Está entendendo? Porque quando o homem não obedece ao Senhor, ele prende a vida de Deus. Os filhos que são gerados são descartados. E ali, o órfão, que é o menino, né, fica pedindo piedade. Ô mamãe, tem piedade de mim. Mamãe tem piedade de mim. Quem é a mamãe? Jerusalém Celestial. É o Deus Todo-Poderoso. Jerusalém Celestial é o Deus Todo-Poderoso, meu querido. A glória do Senhor é o Deus Todo-Poderoso, meu querido. Está entendendo? Nós não podemos, e ninguém pode chegar diante do Senhor sem essas crianças. Deus nem te ouve. Quando o homem grita, oh glória, sem o Espírito Santo de Deus, ele fala um outro nome. Quando ele fala o nome do Senhor sem o Espírito Santo, ele fala o nome do Lucifer, numa palavra bionívoca e compacta. A boca dele fala Jesus, mas do outro lado ele fala Eusus. Entendeu? Que é um Lucifer nascido na Galileia, na mesma época que o Senhor Jesus nasceu lá na Galileia, e que fica parindo rato, animal pelo planeta onde vive o homem. Tá entendendo? É daí que sai essa salvação. Tá entendendo? Não é pegar o meu dinheiro e dar para fazer a obra de Deus lá para o pastor, não, porque vai botar o seu dinheiro no bolso e ainda te chamar de trouxa. Tá entendendo? Porque o Lucifer, ele tem um demônio chamado trouxa. Tá entendendo? E ele faz todo mundo de trouxa. Ele tem um demônio chamado de ignorante. E ele faz todo mundo de ignorante. Ele tem um demônio que chama como se fosse. Para ele todo mundo é ladrão, até que roube. Todo mundo é gay, até que cometa o ato. Entendeu? Então ele já chega em você com a intenção daquilo que ele quer que você o pratique. Então nós devemos ter com o Senhor, os cristãos, um alto grau de civilidade e de responsabilidade com as ovelhas dele. Mas é um alto grau de responsabilidade e de civilidade. Caso contrário, não podemos herdar. Está entendendo? Porque olha o nosso tamanho. Olha o tamanho que o homem tem. Olha o seu tamanho e o seu peso. Agora você imagina o tamanho da Terra e o peso da Terra. Agora olha para o universo e o peso e o tamanho do universo. Está vendo quem é você? Está vendo quem é o homem? O que o Senhor falou no livro de Jó? O que ele falou com Jó? Falou, Jó, aonde que estava tu quando eu fundava os céus e a terra? Me diga se é que tu tem conhecimento. Aonde está formados os alicerces da terra? Me diga se é que tu entende os alicerces da terra. Aonde é que está o caminho para a morada da luz? Como que eu posso entrar na casa do Senhor se não tiver com mim? Se não tiver com a esposa? Se não tiver com mim? Se não tiver com os filhos que foram gerados pela vida? Como diz o apóstolo São Paulo no livro aos Coríntios, aos Romanos 9, versículo 4, se não me falha a memória. Os filhos dos quais sois os pais, os quais sois Cristo segundo a carne. Como eu poderei herdar a salvação? Como diz João Batista: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu te dou a certeza disso aí. Eu te mostro o caminho. Que eu não estou aqui para adquirir dinheiro, concupiscência.
Negativo. Eu estou aqui para te preparar para morrer. Está entendendo? É para a morte que eu estou aqui para te preparar. Aceite o que o Senhor tem para te dar. Abandonar a prostituição.